pensou o que faz de um texto ser literário ou não? Vamos entender sobre isso. Olá, meus queridos alunos! Vamos hoje discutir o texto literário e o não literário, o que são, como vivem, o que come. Sim, eu sou a Prof. Fabi e nós veremos tudo isso no nosso querido FabiFlix, o seu stream de língua portuguesa, em que a cada episódio nós conheceremos um pouquinho mais de literatura, ou de redação, ou de interpretação de texto, ou de gramática, sim, o nosso FabiFlix. E o que veremos então no episódio de hoje? Mais uma vez, o texto literário e o não literário. Veremos essas características que fazem de um texto ser considerado literário, assim como as características que não fazem ser literário, certo? Ora pois, se eu sei o que o faz ser literário, eu também sei o que o faz não ser literário. E para isso, então, vem esta minha primeira questão. O que faz um texto ser literário? Vamos ver essas características básicas, então, basiquinhas? Bom, a primeira delas nada mais é do que a subjetividade, lembra? Subjetividade vem de subjetivo, que expressa os sentimentos e pensamentos do escritor, assim, o interior dele, sim, colocando todos esses sentimentos e pensamentos em evidência. Então, se eu faço isso, eu tenho já uma partezinha para transformar o meu texto em um texto literário, certo? E de que forma eu consigo ver isso, por exemplo, em um texto literário? Bom, coloquei aqui para vocês dois exemplos de textos literários que usam a subjetividade, o seu pensamento, o seu interior de maneiras diferentes, porque cada autor tem o seu jeito de pensar e de se expressar, certo? O primeiro deles, veremos aí a Canção de Exílio de Gonçalves Dias, sim, lá do romantismo. E diz assim, só as duas primeiras estrofes aí. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Olha aí, ele expressando toda a sua subjetividade sobre a sua pátria. Do lado temos um outro texto de um outro autor, esse agora do modernismo, nosso querido Oswald de Andrade, que traz o poema Canto de Regresso à Pátria. E nas duas primeiras estrofes está assim, ó. Minha terra tem palmares, onde gorjeiam o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Veja que aqui eu já tenho um outro olhar desta mesma terra, certo? Estamos falando aqui do Brasil. Então veja como a subjetividade funciona em cada um desses textos. Então essa é uma das características, certo? Veremos mais algumas para transformar um texto em um texto literário. Bom, nós temos também aí a questão da função estética. E aí é muito interessante até a gente pensar de onde vem essa palavra estética, certo? Ele vem do grego aesthesis. Ah, meus gregos, já falamos dele em outros momentos aqui, certo? Que nada mais é do que significar, que é a sensação e percepção. Também tem uma certa relação com beleza, com belo. A gente vai discutir até em outros momentos, em outros capítulos aí, episódios do Netflix, sobre a questão de estética, certo? Mas também precisa ter essa função estética, além da subjetividade. Também teremos a ficcionalidade, sim, o ficcional. O que quer dizer, né, esse ficcional? Que é o resultado de uma criação artística, sim, mesmo quando chega a parecer verdade ou realidade. Sabe quando você fala assim, gente, mas isso aqui é verdade, hein? Bom, na verdade, verdade. Tem um nome para isso. Quando você se aproxima muito dessa realidade, é o que nós chamamos de verossimilhança. Sim, então o meu texto literário também tem que ter essa função ficcional, certo? Também teremos aí uma função conotativa. A gente tem o uso de
figuras de linguagem de muitas palavras que não são utilizadas no seu sentido real, denotativo do dicionário, certo? E isso dá todo um viés diferente, novo para o texto literário, que até permite múltiplas leituras aí para nós, certo? Mas, ó, cuidado, hein? Oferece sim múltiplas leituras, mas não vai muito além não, tá? Tem um limite ali que o próprio autor quer passar para você, né? A gente também tem que ir além, mas ir além dentro do texto. E vem agora então o texto não literário. Então, por exemplo, se eu consigo compreender o basiquinho dessas características, eu posso dizer então que um texto ele é literário. É claro que vai ter toda uma movimentação da sociedade de indivíduos que vão analisar o texto, tanto que tem textos que antigamente não eram considerados literários e agora são literários, como aqueles que eram considerados literários e com uma nova análise, com um novo olhar, né, disseram, não, esse texto não é literário. Bom, o texto não literário vai fazer o que então? Enquanto o literário usa a função conotativa, o não literário vai ser mais denotativo, ele vai ser objetivo, certo? E na maioria das vezes são textos com um caráter mais informativo, sabe? De transmitir a informação, uma descrição, argumentos e tudo mais. Você quer alguns exemplos disso? Bom, as notícias podem ser consideradas um texto não literário. Verbete, sabe verbete de dicionário? Esse não é literário. O próprio texto didático, que a gente, né, vai lá, por exemplo, vamos saber sobre o texto literário, vai ter uma explicação. Esses são alguns exemplos de textos considerados não literários, certo? Acho que tranquilinho, certo? Mas só para ter certeza, se você tá, assim, sabendo dessa diferenciação de um texto literário e não literário, peguei uma questão, sim, do nosso querido Enem. E aí, veja aí, eu tenho aí um poema cujo título é um reclame, então eu já começo a desconfiar. Bom, um poema, só pode ser um texto literário, hein? Tá ali ainda o autor, o Chacal, né? Tem aqui poesia marginal, isso já tá me dando algumas dicas, mas vamos nos atentar ao texto agora, ao poema. E diz assim: se o mundo não vai bem, a seus olhos use lentes, ou transforme o mundo. Ótica, olho vivo, agradece a preferência. Olha que interessante. Ele tenta utilizar ali algumas questões de outros gêneros, né, como da propaganda ali. Ótica, olho vivo, agradece a preferência, mas tem toda uma multiplicidade de significados. Talvez ele ainda não use tão de forma denotativa cada uma das palavras, mas vamos analisar a questão. E diz lá: Chacal é um dos representantes da geração poética de 1970. A produção literária dessa geração, considerada marginal e engajada, de que é representativo o poema apresentado. Valoriza, e aí vem toda uma questão de interpretação deste poema, certo? Eu tenho lá a letra A, o experimentalismo em versos curtos e tom jocoso. Parece bem boa essa, hein? Mas vamos analisar as outras questões. B. A sociedade de consumo com o uso da linguagem publicitária. Sim, eu até lembro ali uma linguagem publicitária, mas eu não posso dizer que ele está fazendo um juízo de uma sociedade do consumo. Lembra que eu falei que o texto literário ele apresenta múltiplas interpretações, mas a gente só pode interpretar o que está nele. A gente não pode ir além, não. Então, segura aí, volta. Essa B, fora. C. A construção do poema em detrimento do conteúdo. Ele tem um conteúdo. Ele passou sua mensagem. Não tô vendo um detrimento de nada disso, não, hein? E também nem assim, nossa, a valorização da construção do poema. Não, essa C também, fora. D. A experimentação formal dos neos simbolistas. Oi? Não. Bobagem, né? Você vai me dizer assim, Fabi, a gente não viu ainda, né? O simbolista e tal. A gente não viu, então acho que tá fora, né? E o uso de versos curtos e uniformes quanto à métrica. Não, eu tenho uma quebra de métrica aí.
Só pode ser mesmo minha letra A. Maravilhoso! Sim, são sim versos curtos e tem esse tom mais jocoso de brincadeira que ele faz até a brincadeira aí com referência publicitária, certo? Só pode ser a letra A. Viu como que eu posso fazer N perguntas a respeito dos meus textos literários? Sim, tanto que o Enem, assim como outros vestibulares, adoram a utilização desses textos literários, mas também usam bastante os textos não literários para análise, certo? Para terminar a aula, fiquem aí com as nossas referências de hoje e espero vocês nos próximos episódios de Fabflix, seu streaming de língua portuguesa.